Olá, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV, sempre trazendo as melhores informações para você, telespectador. E hoje nós estamos assim com um tema muito bacana que eu sei assim que vai agregar muita informação, muito conhecimento aí para você. Então, já digo, não saiam daí, fiquem ligadinhos aqui em todas as informações que nós vamos estar discutindo, porque nós vamos falar sobre lúpus, o que você precisa saber sobre lúpus. E para falar desse assunto, nós estamos aqui com a doutora Daniela Alvim. Ela já esteve conosco aqui lá há uns 2 anos atrás e agora está voltando aí conosco. E eu já quero agradecer assim, a senhora por ter aceitado esse convite de estar aqui. Imagina. E eu já queria que a senhora se apresentasse, porque tem gente aí que não lhe conhece, né? E o pessoal gosta de saber quem é que está aqui, de onde a senhora veio, quanto tempo está em Marabá. Fale um pouquinho da sua vida. Então, oi, gente. É um prazer estar aqui de novo com vocês. A Dármina sempre tão simpática, deixa a gente à vontade. Então, eu sou reumatologista, né? Eu sou clínica, fiz residência em clínica médica em reumatologia. Eu não sou daqui de Marabá, mas eu estou aqui em Marabá já há 5 anos. Eu sou mineira, sou de Minas Gerais, mas meu coração já está aqui, já mora aqui. É verdade. A doutora Daniela aí já tem os fã-clube dela, né? Os pacientes já que gostam muito de... É muito bacana isso, né, doutora? E assim, como eu disse logo no início, o nosso tema hoje é sobre lúpus, né? E nós temos aí o dia alusivo, o Dia Mundial do Lúpus. Foi isso? Que dia foi? Então, em maio a gente costuma ouvir mais assim falar sobre lúpus, porque dia 10 de maio a gente é considerado o Dia Mundial do Lúpus. Então, um grupo de pacientes, né, uma federação internacional, vários pacientes de lúpus juntaram e fizeram essa federação, que é um grupo de apoio aos pacientes, que leva informação, leva conhecimento sobre a doença, de apoio, né? E aí, dia 10 foi considerado esse Dia Mundial do Lúpus, e aí eu vim aqui falar um pouquinho sobre lúpus. Ótimo. E a gente estava conversando antes de iniciar, né, que tem um grupo aqui de Marabá. Isso aí, muito ótimo. Aqui em Marabá a gente tem o GARPA, que é o grupo de apoio, né, aos pacientes com lúpus. O Instagram está aí, é um grupo de pacientes que trazem apoio à população, informação. Sábado teve um encontro também na praça, né, na Velha Marabá. Então, eles estão fazendo um trabalho muito legal. Eu estou mandando um beijo aí para vocês e sigam o Instagram deles. Ótimo, muito bom. É sempre bom a gente estar divulgando, porque assim, às vezes tem doenças que a gente vai falar um pouco, a gente vai falar, tá, gente? Mas só para a gente dar início a esse assunto, né? Tem pessoas que se sentem só, né? Assim, acham que é uma luta solitária, na verdade, né? Sim. E esses grupos servem muito para isso, né? Para dizer assim, olha, eu não estou sozinho, estamos aqui, também também passo pelo que você passa, justamente, né? Então, compartilhar, né, dificuldades, sintomas, né? Esse relacionamento, essa vida em comunidade, né? A gente poder ajudar uma pessoa com algo que você já sentiu, que você já passou. Então, acho muito legal essa ideia. Trocar experiências, na verdade, né? Trocar experiência. Doutora, e aí vamos dar início ao nosso bate-papo, né? Que é um bate-papo. Posso falar só mais uma coisinha? Senão o pessoal, tô com medo do pessoal ficar chateado. Gente, não, quem manda dia 12 também foi o Dia Mundial dos Pacientes com Fibromialgia. Então, a gente vai ter um dia, eu já falei para a Dármina que eu quero que a gente reserve um dia para falar sobre fibromialgia também. Então, não está esquecido, tá, gente? E a gente também tem, lembrei agora, o grupo, a Associação de Pacientes com Fibromialgia, que é o Aspa Fibro. Aí eu vou trazer na próxima conversa nossa o Instagram deles. Aqui não é segredo para ninguém que eu adoro explorar os convidados, né? Então, minha filha, me deu asa, me deu corda, já vamos falar no próximo programa sobre fibromialgia. Então, não pode escapar não, viu? Mas voltando, né, aí o fibromialgia para o próximo programa, então
vamos falar hoje sobre o lúpus, né? E eu já queria iniciar, doutora, perguntando assim, o que é o lúpus, né? A gente vê muita coisa na internet, vê muitas pessoas falando, né? Mas assim, de forma tranquila, né? Assim, sucinta, o que é de fato o lúpus? Então, o lúpus é uma doença inflamatória, crônica, né? E ela tem basicamente uma origem autoimune, né? Uma doença autoimune, crônica, inflamatória, onde o seu corpo, né? As suas células, seus anticorpos, que são, né, feitos para te defender contra antígenos, vírus, bactérias externos, passam a agredir agredir os seus próprios órgãos, suas próprias células. Então, é como se fosse uma autoagressão. O seu organismo que passa a agredir, a produzir anticorpos contra os seus próprios órgãos e células. Nossa, quando a gente imagina isso, é uma bem confusão, complexo, né? Assim, é muito complexo, né? E já entrando nisso, é uma doença rara? É uma doença rara, né? Eu digo assim, é difícil quando a gente fala em rara, os pacientes acham que, nossa, é muito raro. Não. Raro é o quê? Pressão alta e diabetes são doenças comuns, né? Então, o lúpus é uma doença mais rara, porém, a gente vê com bastante frequência, né? Por exemplo, no Brasil, a gente não tem muitos estudos epidemiológicos. Então, a nossa epidemiologia, a nossa frequência, a nossa incidência de lúpus, a gente se baseia em estudos fora do Brasil, né? Então, assim, só para ter uma noção, varia entre uma pessoa para cada 2.000 pessoas em alguns locais do mundo, em outros locais, uma pessoa para cada 10.000. Então, assim, é raro, mas vamos pensar quantos mil habitantes a gente tem aqui em Marabá, né? Então, quantos pacientes a gente não tem? É um número grande, né, de pacientes. Aí, já buscando para a realidade nossa, que a senhora está falando, a senhora atende muitos pacientes? Muito paciente. Porque muito assim, paciente. A gente gosta de falar sobre esses dados mundiais, nacionais, sim, mas às vezes assim, é uma realidade aqui da região. Tem muitos casos, então. Tem muitos casos. A gente vai conversar ainda sobre isso, mas assim, nem todos os casos são iguais, nem todos são graves, tem vários tipos de lúpus, né? Mas a gente tem, sim, bastante casos de lúpus em Marabá. É importante os pacientes conhecer o sintoma, né? Para poder procurar o especialista. E o lúpus, assim, ele é mais comum no sexo feminino, masculino ou nos dois? Como então, que é amiga, feito? A maioria dos pacientes é mulher, né? Então, 90% dos pacientes é mulher. Pode acontecer em homens também, em criança, porém, é muito mais comum em mulher e naquela idade entre 15 e 55 anos. Por isso, a gente tem como uma forte associação com a doença a parte hormonal, né? A parte de estrogênio, porque ela acontece muito nessa idade da mulher, idade fértil, né? Então, é muito mais comum em mulher. E o que pode desencadear isso? A doença, ela é multifatorial, então não tem assim, uma causa exata. Então, são vários fatores que podem desencadear a doença. A primeira coisa é uma predisposição genética. A pessoa já vem com um gene, uma herança genética, onde ela tem um risco aumentado de desenvolver a doença, né? E aí, com base nessa herança, nesse perfil genético, outras coisas podem ser, digamos assim, o pontapé, o gatilho para a pessoa desenvolver a doença, como, por exemplo, vírus, antígenos, como, por exemplo, medicamentos, estresse. A luz solar está muito associada ao desencadeamento do lúpus, isso já é bem descrito, tabagismo, entre outros. Eu não ia entrar agora nesse assunto, mas eu lembro que eu ouvi muito isso, né? Principalmente nessa época de pandemia, né? Assim, aí a senhora falou de vírus, eu lembrei, né? Teve muitos casos que foram, vamos dizer assim, diagnóstico fechado, algo nesse sentido, na pandemia?
assim, pós-Covid? Ou pós, ou durante ali, né, o Covid. Sim, muitos não, mas assim, seguir o mesmo padrão dos outros vírus, né? De outras doenças, de chikungunya, de até dengue, às vezes, pode ser gatilho, o parvovírus B19, mas a gente teve, sim, um aumento de caso de lúpus. E até para a gente saber, como a senhora falou lá no início, né? Hoje aqui são informações, né, que a gente quer passar para o público. Quais são os sintomas básicos? Assim, os sintomas, eu tenho isso, ou aquela luzinha, para acender a luzinha lá, para que a pessoa possa estar buscando aí um atendimento adequado, apropriado. O espectro da doença, de sintomas, de manifestação clínica é muito amplo, né? Por quê? Porque é uma doença que que o paciente produz anticorpos contra qualquer célula, qualquer órgão. Então, vai depender de qual órgão, qual célula que está sendo acometida. Então, a gente tem desde manifestações leves, como manifestações na pele, no cabelo, dores articulares, inchaço nas articulações, e até manifestações graves, como o sistema nervoso central, né, que o paciente pode ter psicose, pode ter uma depressão, e pode ter vasculites, AVC, e também renal, isso, né, causando uma nefrite. O paciente pode inflamar a pleura, que é a membrana que envolve o pulmão ou o coração, ocasionando ali acúmulo de líquido nesses órgãos. E a gente, assim, só que eu quero deixar bem claro, Dharmina, que o lúpus, ele não é do mesmo jeito em todas as pessoas. Porque o paciente, muitas vezes, ele vai procurar a internet, né? Então, ele vai colocar lá e ele vai ver a pior coisa sobre o lúpus. Vai aparecer a pior coisa, vai aparecer que ele vai morrer, que é grave, e nem sempre é assim, isso que né? eu tava falando, né? Ele mesmo já fecha o diagnóstico. Já fecha ali, e já fala que... sentença de morte, né? Então, assim, e a gente tem vários tipos. Tem lúpus só na pele, né? Tem o lúpus cutâneo articular, que acomete articulações e pele. Então, assim, inclusive a maioria são casos leves, né? Os casos graves são mais raros ainda, mas, assim, precisa daquela atenção especial. Ótimo. Gente, viu como passa rápido, doutora? Nós já estamos encerrando aí o primeiro bloco, gente. É agora que a gente está começando aqui o nosso bate-papo. Então, não saiam daí, fiquem ligadinhos que já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Olá, gostaria de falar para você de uma loja super completa em produtos médico-hospitalares. Lá você encontra produtos descartáveis, luvas, aparelhos, massageador. Isso tudo você encontra no lojão das clínicas, localizado na Najib Mutan 417. Passe lá e confira.